Há dias em que o coração se cansa em silêncio. Por fora, tudo parece continuar, mas por dentro existe uma pergunta que não se cala. Deus, por que me sinto tão perdido? Talvez você tenha chegado até aqui carregando medos, ansiedades, saudades, decepções ou apenas um vazio difícil de explicar. E se for assim, eu quero lhe dizer com toda ternura: você não está sozinho. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece a dor que você não conseguiu colocar em palavras e entende até aquilo que seu próprio coração ainda está tentando compreender. Muitas vezes, o sofrimento não está apenas no que aconteceu conosco, mas na sensação de não saber para onde ir. Há pessoas que seguem vivendo, cumprindo tarefas, sorrindo quando necessário, mas por dentro se perguntam: qual é o sentido de continuar? Em algum momento, quase todos nós enfrentamos essa inquietação. Queremos propósito, mas nem sempre encontramos direção. Queremos paz, mas a alma parece agitada. Queremos respostas rápidas, enquanto Deus, em sua sabedoria, muitas vezes trabalha em silêncio. O segredo de viver com propósito em Deus não começa quando tudo se resolve. Começa quando o coração decide confiar, mesmo sem entender tudo. O propósito de Deus não é apenas um lugar aonde chegamos, é um caminho que aprendemos a percorrer com Ele. E esse caminho, quase sempre, é construído em passos simples de fé, em rendição diária, em obediência silenciosa, em esperança perseverante. Há algo muito precioso nisso. Você não precisa ter todas as respostas para continuar. Precisa apenas não soltar a mão de Deus. Muita gente imagina que viver com propósito significa fazer coisas grandiosas, visíveis e extraordinárias. Mas no reino de Deus, propósito também se revela nas pequenas fidelidades. Está na oração feita em lágrimas. Está na decisão de não desistir. Está no perdão oferecido com o coração ferido. Está na paciência cultivada em dias difíceis. Está no cuidado com a família, na palavra mansa, no serviço escondido, na coragem de recomeçar. O céu vê aquilo que o mundo quase nunca nota. E Deus nunca desperdiça uma vida entregue a Ele. Quando a alma está ferida, é comum pensar que a dor interrompeu o propósito. Mas em Deus, até aquilo que nos quebrantou pode ser transformado em lugar de encontro com a graça. José foi ferido pela rejeição, Davi atravessou desertos, Ana chorou longamente, e tantos outros servos de Deus conheceram esperas, perdas e provações. Ainda assim, a história deles não terminou na dor, porque o Senhor sabe conduzir processos que os nossos olhos não entendem. O que hoje parece atraso pode ser preparação. O que parece silêncio pode ser cuidado. O que parece fim pode ser o começo de algo mais profundo e eterno. Talvez uma das maiores angústias do coração humano seja comparar o próprio caminho com o dos outros. Quando vemos pessoas aparentemente avançando, florescendo, conquistando, podemos pensar que ficamos para trás. Mas o propósito de Deus não se mede pela velocidade da caminhada, e sim pela profundidade da comunhão. Nem sempre quem corre mais está no centro da vontade de Deus. Às vezes, a alma que aprende a esperar nele está vivendo um milagre mais profundo do que imagina. Há estações em que Deus não está acelerando seus passos, está fortalecendo suas raízes. E é justamente nesse lugar de espera que o Senhor nos ensina algo essencial. Propósito sem presença vira peso. Se buscamos apenas uma missão, uma resposta ou uma realização, mas não buscamos o coração de Deus, acabamos exaustos. Porque o verdadeiro propósito não é apenas fazer algo para Deus, mas viver com Deus, permanecer em Deus, ser moldado por Deus. O centro não é o que suas mãos conseguem construir, mas o que o Espírito Santo está formando dentro de você. Há uma obra invisível acontecendo em sua alma, e ela é sagrada.
Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e, se desejar, escreva nos comentários seu pedido de oração ou uma reflexão. Será uma alegria caminhar em fé com você por aqui. Talvez hoje você esteja tentando descobrir seu propósito, olhando apenas para o futuro, enquanto Deus quer falar com você no presente. Às vezes pensamos: quando eu vencer isso, quando eu tiver clareza, quando aquela porta se abrir, então minha vida fará sentido. Mas Deus trabalha no agora. O propósito começa no modo como você entrega este dia, esta lágrima, esta decisão, esta fraqueza nas mãos dele. O amanhã pertence ao Senhor, mas a confiança de hoje é a semente que prepara os frutos de amanhã. Há um descanso muito profundo quando compreendemos que não precisamos carregar o peso de controlar tudo. O coração humano se angustia porque deseja prever caminhos, evitar perdas, organizar o invisível. Mas Deus não nos chamou para o controle, chamou-nos para a confiança. E confiar não significa passividade. Significa seguir com fidelidade, mesmo quando os detalhes ainda não estão claros. Significa dar o próximo passo em paz, sabendo que o Senhor já está no dia de amanhã, preparando aquilo que hoje ainda não conseguimos enxergar. Viver com propósito em Deus também exige coragem para renunciar vozes que confundem. O mundo diz que valor está em aparência, desempenho, aprovação, conquista imediata. Deus, porém, olha para o coração. O mundo apressa, Deus amadurece. O mundo cobra resultados, Deus forma caráter. O mundo oferece brilho passageiro, Deus concede paz que permanece. E quando a alma entende essa diferença, algo começa a se alinhar por dentro. A ansiedade perde força, a comparação perde espaço. A necessidade de provar alguma coisa diminui, porque quando sabemos a quem pertencemos, não precisamos mais viver tentando nos justificar o tempo todo. Talvez você tenha se sentido inútil em alguns momentos, como se sua vida estivesse parada ou sem significado. Mas diante de Deus, nenhuma fase é vazia. Até os dias escondidos têm valor. Até os processos lentos têm propósito. Até as orações que parecem pequenas sobem como incenso diante do Senhor. Existe santidade em continuar crendo em meio ao cansaço. Existe beleza em permanecer fiel quando ninguém está vendo. Existe força em escolher a esperança quando tudo em volta convida ao desânimo. E Deus, que vê em secreto, cuida de cada detalhe com amor perfeito. Há também um chamado delicado, mas transformador, para entregar a Deus não apenas os sonhos, mas também as frustrações. Porque às vezes sofremos não só pelo que queremos viver, mas pelo que imaginamos que já deveria ter acontecido. E enquanto seguramos com força as expectativas feridas, o coração se fecha para a nova direção do Senhor. Porém, quando dizemos: Pai, eu confio mais na Tua vontade do que nos meus próprios planos, algo se acalma dentro de nós. A rendição não empobrece a alma, ela liberta. Entregar-se a Deus não é perder-se, é finalmente encontrar o lugar seguro onde o coração descansa. O propósito em Deus nunca será um fardo cruel. Mesmo quando houver responsabilidade, também haverá graça. Mesmo quando houver desafios, também haverá sustento. O Senhor não chama seus filhos para uma caminhada abandonada, mas para uma jornada acompanhada pela sua presença. Por isso, se você está cansado, volte o coração para a fonte. Se está confuso, peça luz. Se está ferido, peça consolo. Se está sem direção, peça sabedoria. Deus não se afasta de quem o busca com sinceridade. Ele continua sendo abrigo para os aflitos, descanso para os cansados e direção para os que já não sabem qual caminho seguir. Talvez o segredo de viver com propósito em Deus seja mais simples e mais profundo do que imaginávamos. Estar com Ele,
confiar nele e permanecer fiel no dia que ele nos deu. Um coração alinhado com Deus pode atravessar vales sem perder a esperança. Pode esperar sem endurecer, pode chorar sem se desconectar da fé, pode recomeçar sem carregar condenação. Porque a graça do Senhor não depende da nossa perfeição, mas do amor imutável dele. E esse amor continua alcançando você agora, exatamente onde você está. Então, respire fundo. Entregue a Deus o que pesa, o que confunde, o que dói, o que você não consegue resolver sozinho. Você não precisa conhecer o mapa inteiro para seguir em paz. Basta confiar naquele que guia os seus passos com sabedoria e bondade. O Senhor não se atrasou em sua vida. Ele não se esqueceu do seu nome. Ele não perdeu de vista suas lágrimas, suas orações, seus dias de luta. O tempo de Deus não fere, amadurece. A vontade de Deus não aprisiona, protege. A presença de Deus não confunde, sustenta. Que nesta hora o seu coração seja visitado por uma paz mansa e profunda. Que toda inquietação encontre descanso na presença do Senhor. Que a sua alma receba novo fôlego, nova esperança e nova confiança. E que mesmo sem entender tudo, você sinta a doce certeza de que Deus está conduzindo sua história com amor. O Senhor vá diante de você. Permaneça ao seu lado e faça florescer propósito, consolo e luz em cada novo amanhecer. Amém.